noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, com o único propósito, Pai, de sairmos melhores cristãos do que temos entrado, Senhor. Após mais uma semana de trabalho que Tu concedeu a cada um de nós, e nesse primeiro dia da semana, todos os Teus filhos têm vindo a este lugar, Senhor, na expectativa de ouvir algo. Porque quando viemos com expectativa, então o Senhor pode falar aos nossos corações. Que cada um, Senhor, possa estar aqui nessa noite com expectativa de ouvir algo de Ti, Pai. A Tua palavra possa vir e falar aos nossos corações, Pai. Porque nós estamos inteiramente, Senhor, à disposição do Teu Espírito nessa hora. Queremos esquecer, Pai, todas as coisas lá fora. E no tempo que estivermos aqui, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Nessa noite temos mais uma oportunidade para nos reunir. E tenho aqui algumas notas antes de nós entrarmos ao nosso texto nessa noite. Queremos cumprimentar todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet e os que vieram também, todos os visitantes que vieram. Nós damos boas-vindas, né? Também queria dar boas-vindas à minha irmã Girley, que vem ali. Se põe de pé, por favor, porque conheço. Deus abençoe. É a minha irmã mais velha, eu brinco com ela, né? Mas ela é realmente a mais velha da família. E ela sabe que a irmã mais velha sempre é como uma mãe para nós, né? E eu, que era um dos mais novos, ela me ajudou a criar. E eu morei com ela já desde... Acho que eu tinha uns 9 anos, né? Já morei com ela. E ela nos ajudou muito. Grande parte das coisas materiais que nós temos, eu reconheço que ela nos ajudou. Então, que Jesus recompense ela por ter trazido nós lá do sítio, da roça, né? Morando muito pobres. E ela disse que ia ali, me via trabalhando na roça e tinha pena de mim, né? Porque eu era pretinho, feinho, magrinho, de tanto trabalhar na roça para ganhar uns trocados. E ela se compadeceu de nós, né? E nos trouxe em 79 para cá. E eu tinha 13 anos. E Deus nos abençoou, né? Então, ela tem uma grande parte nisso. Eu sei que Deus nunca vai deixar sem recompensa, né? Deus abençoe ela, sua vida, e seja bem-vinda entre nós, né? Talvez eu vou demorar um pouco, mas espero que você não se canse. Meu sermão hoje talvez não vai ser muito curto. Se alguém tiver com pressa, quiser ir embora, tenha liberdade para sair, né? Talvez eu cortei muito aqui, mas mesmo cortando a metade, e ainda ficou bastante extenso. Mas eu penso que ninguém está com pressa, né? As cadeiras são boas, o ar-condicionado, né? Muitos só podem vir no primeiro dia da semana. Então, se ficarmos aqui umas 2 horas ou 3, eu acho que não vamos nos cansar muito, né? E também gostaria de sugerir a vocês que nos domingos de manhã nós não temos culto, né? E sempre temos algumas escolas dominical pelo país que são transmitidas pela internet. E eu gostaria de sugerir a vocês, se vocês desejam assistir uns bons cultos pelos domingos de manhã, eu tenho assistido sempre que eu posso as escolas dominical transmitidas desde Belo Horizonte, Pastor Vanderlei, e para mim tem sido de grande bênção, e eu creio que se vocês assistirem, vocês serão abençoados. www.assimestaescrito.org.br. Todo domingo às 9 da manhã
Ele sempre tem um sermão ali de 2, 3 horas e é muita bênção. Então, e outros pregadores que sempre passam ali, pastor Samuel pregou esses dias, Samuel Nascimento, pastor Charles, pastor ali de São Paulo, pastor Marcelo. Então, se há algo que eu posso lhe sugerir, esse culto tem sido de bênção para mim, né? E o pastor Vanderlei tem sido um homem que tem dado a vida por essa mensagem, né? Então, é uma bênção poder ouvi-lo. E também gostaria de dizer que ontem tivemos uma reunião, depois do culto, para tratar sobre o assunto da alimentação para o culto de Páscoa, que será na sexta, no sábado e no domingo. Após o culto da sexta-noite, nós vamos ter um lanche para todos, no sábado também. E ontem, então, tivemos a reunião e a irmã Carol, ela foi indicada a pedido do pastor para assumir essa parte da organização. E é uma parte muito trabalhosa. Então, vocês devem, primeiramente, já agradecer por alguém ter aceitado a responsabilidade de poder organizar, né? Porque é muito trabalhoso. Então, eu espero que as irmãs possam ajudá-la, né? E ela vai falar com cada uma de vocês para poder explicar sobre o plano e haverá uma contribuição de cada um, né? E ontem as que estavam ali puderam ouvir o que ela disse. E então as que não estiveram, ela vai contactá-las. E eu espero que vocês possam se solidarizar conosco para fazermos essa reunião. Como eu disse, tudo que a igreja gastar, está gastando o que não tem. Por quê? Porque o pastor está bem endividado com essa obra ainda. Eu sei que ele tem muitas contas para pagar, eu conheço um pouco. Então, nós vamos fazer como o ano passado, nos reunir e poder contribuir. Ela passou aqui um valor, aqui, só para vocês terem uma ideia, seria em torno de R$40 por família, para fazer aí essa parte aí, fora algumas coisas que as irmãs terão que trazer, né? Torta, que ela vai passar isso para vocês. Então, não é um valor assim tão alto. Eu acho que todos... Se alguém não puder pagar, pode vir para mim e dizer, irmão, eu não tenho para pagar, eu vou pagar por você, então. Pode vir. Se você não tiver, você pode vir para mim e dizer, eu não tenho, então eu vou pagar para você. E então ela vai conversar com vocês sobre isso. E o pastor me deu liberdade nesse período que ele ficou fora, desde a última ceia. Ele só vai estar na próxima ceia. Ele pegou uns dias para viajar e ele me deu liberdade para fazer aqui como eu desejasse. Então, eu estou aqui com a liberdade dele para fazer. E antes de eu entrar na escritura, eu queria ler algo aqui que eu recebi hoje por e-mail. O título é assim: 21 passos para você destruir a sua igreja. 21 passos para você ajudar a destruir a sua igreja. Então eu vou ler para vocês. Primeiro, não se envolva com nada. Seja um mero espectador. Deixe todo o trabalho para que os outros realizem. Na igreja sempre há gente mais capacitada e com mais tempo disponível. Então pense assim, isso já é um dos primeiros passos para ajudar a destruir. Segundo, sempre pergunte o que a igreja pode fazer por você e não o que você pode fazer pela igreja. Terceiro, não participe das reuniões de oração. Elas são monótonas e chatas. Quarto, não participe dos cultos de domingo. Aproveite bem o seu dia de descanso. 5, não leia a Bíblia, ela está ultrapassada. Nem as mensagens. A sua leitura consome tempo que pode ser gasto em outras coisas. 6, jamais convide alguém para as atividades da sua igreja. Afinal, as pessoas têm muito o que fazer
e não gostam de ser incomodadas. 7, não seja assíduo aos cultos. Você pode servir a Deus mesmo em casa. 8, não participe das assembleias. Os assuntos ali tratados competem à diretoria. 9, quando for às reuniões, não perca a oportunidade para, durante o culto, colocar os assuntos em dia. Converse com quem estiver ao seu lado, procure tirar a atenção dos outros e, após o culto, procure sempre criticar o que o pregador falou. Você vai estar ajudando a destruir a igreja. 10, durante o culto, jamais desligue o seu celular. Deixa ele fazer barulho e tocar. 11, não entregue os dízimos. Deus não precisa do seu dinheiro. Além do mais, você pode gastá-lo em outras coisas, nem as suas ofertas. 12, não contribua para as missões. Os missionários podem muito bem trabalhar para o seu sustento. 13, não evangelize, não fale nada, não dê um folheto. Isto é tarefa dos pastores e dos evangelistas e dos pregadores. 14, não se preocupe com os que passam necessidade. Isso é tarefa dos diáconos. 15, não visite, a menos que seja para falar mal um do outro, para observar as coisas erradas e para criticar. 16, seja demasiadamente crítico. Não deixe passar em branco nenhuma oportunidade. Critique o pastor, critique o ministro, critique os diáconos, critique a diretoria, critique o líder de cântico, critique todos os que fazem alguma coisa na igreja. Aproveite bem essa oportunidade. 17, observe mais atentamente a vida das pessoas. Quando alguém errar, leve logo o assunto ao conhecimento dos demais. 18, seja maledicente. Uma palavra dita é como uma palha que se espalha no vento. 19, quando o ambiente estiver calmo e não houver algum tema importante em evidência, dê a sua contribuição. Promova uma discussão. Crie uma polêmica. 20, procure não demonstrar simpatia. Não sorria, não seja cordial, nunca cumprimente, nem dê boas-vindas a ninguém. Seja indiferente. E por último, procure agir como descrito aqui, nessas coisas que eu falei, e influencie outros para que ajam da mesma forma. Quando você conseguir, sua igreja estará em franco declínio. Amém? Alguém pode dizer amém a isso? Amém. É verdade? Então eu espero que vocês não façam isso. Amém? Agora sim, podemos nos pôr de pé para ler a Bíblia. Vamos ler nessa noite em Apocalipse 10. Deixe-me ler isso aqui, mensagem reconhecendo o seu dia, sua mensagem. Enquanto vocês procuram a Bíblia, o profeta diz assim: eu sinto que nós... Não sou eu que estou falando, hein? É o profeta. Então, se vocês ficarem bravos, não fiquem bravos comigo. Eu sinto, diz o profeta, que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus nos está dando a conhecer. Deixa eu repetir. Reconhecendo o seu dia, sua mensagem, parágrafo 39. Eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está nos dando a conhecer. Esse é o profeta que disse. Amém? Agora vamos ler Apocalipse 10. Verso 1. Só o verso 1. Todos sabem decor, né? Mas é bom que todos saibam decor mesmo, porque essa é uma escritura para o nosso dia. É uma escritura que se cumpriu
no monte pôr do sol. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem era esse? Cristo, né? Amém? Pai Celestial, agora vamos entrar em Tua Palavra, Senhor, e pedimos que Tu nos abençoes, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Então, nessa noite, como foi anunciado ali, o meu tema é o propósito de Deus descer é para nos elevar. Então, o objetivo de Deus, quando Ele desce, é para elevar o povo, elevar o homem para mais perto dele. Esse é o objetivo de Deus quando Ele desce. Por isso, em Gênesis 3, nós vemos que após o pecado entrar, Deus desceu para anunciar a redenção. Ele mesmo veio para revelar o seu plano. Quando o anúncio do pecado chegou até os céus, diz o profeta, e os anjos vieram e disseram: Senhor, há uma nuvem negra sobre o jardim nesse dia. Há uma nuvem negra sobre o jardim nessa tarde. E eles sabiam que algo de mal havia acontecido. E Deus descia todo dia, diz a Bíblia. E então, naquele dia, Deus não mudou o seu plano. Deus não disse para os anjos: vão lá e vejam o que tem acontecido. Deus mesmo desceu para tratar com o pecado que tinha entrado no jardim. Por isso a Bíblia diz que Deus mesmo desceu, porque Ele mesmo veio para anunciar o seu plano, porque havia um grande mistério que Ele ia revelar nessa descida que Ele estava vindo. Ele ia revelar o plano da redenção. Então Ele mesmo veio e desceu. E quando Ele veio e começou a trazer um julgamento sobre as pessoas que habitavam naquele dia, quando Ele trouxe o julgamento para Adão, quando Ele trouxe o julgamento para Eva, quando Ele trouxe o julgamento para a serpente, então cada um recebeu o julgamento que Deus achou merecido para cada um. E quando Ele deu o julgamento para cada um, e quando parecia então que simplesmente não haveria mais nenhuma esperança, que o homem simplesmente viveria e morreria e tudo se acabaria, mas ali no final da sua descida, no final da sua visitação, então Deus disse: mas eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente serpente e a sua semente mulher. Ali Deus anunciou o seu plano de redenção. Ali Deus estava revelando o seu plano. Ele estava anunciando o seu plano. Quando Ele matou um cordeiro, Ele deu um tipo do que Ele tinha em sua mente. Por isso, quando Jesus veio, Ele veio para executar o seu plano. Então, primeiro Deus anunciou o seu plano lá no Éden. Jesus veio e executou o seu plano. E agora, nesse tempo do entardecer, novamente Deus desce para reclamar. Você veja que Deus anunciou, Deus executou, e Deus tinha que descer Ele mesmo para reclamar. Por isso a escritura que nós lemos, Apocalipse 10, é Ele mesmo descendo para reclamar agora, para concluir o seu plano de redenção. Porque Deus não podia Ele anunciar, Deus não podia Ele executar, e agora no tempo de concluir, Deus então, Ele mesmo não vir. Não, Deus sempre se aperfeiçoa em três. Ele anunciou o seu plano, Ele executou o seu plano no Calvário, e Ele desceu nesse tempo para reclamar esses escolhidos agora, para concluir o seu grande plano de redenção. Então, Deus sempre desce para nos elevar. Por isso Ele desceu na vida de Enoque. Deus é que desceu na vida de Enoque para elevar Enoque a caminhar com Ele. Ou você acha que Enoque simplesmente fez aquilo por si mesmo?
Não, é porque Deus queria fazer de Enoque um tipo para nós. Deus queria fazer de Enoque, sendo o 7º depois de Adão, um tipo para todas, para que todos nós pudéssemos olhar nesse tempo. Por isso é que Deus desceu na vida de Enoque. E Enoque começou, diz a Bíblia, a andar com Deus. Ninguém pode andar com Deus pelo seu próprio desejo. Ninguém pode caminhar com Deus pela sua própria força. Todos nós nascemos em pecado e estávamos completamente longe de Deus. E Enoque era um daqueles que tinha vindo pelo pecado. Mas é que Deus desceu e começou a influenciar a Enoque. Deus queria fazer de Enoque um tipo, e ele começou a andar com Deus. E ele começou a ter tanta comunhão com Deus, tanto companheirismo com Deus, tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que um dia ninguém mais encontrou Enoque. Um dia Enoque era tão perfeito aos olhos de Deus, que Deus simplesmente tomou Enoque para si, e o levou dessa terra, e o tirou como um tipo para nós. Mas não é que Enoque pôde fazer aquilo por si mesmo. Não, irmão, é porque Deus desceu para fazer de Enoque um tipo para a noiva, ou um tipo da noiva desse último dia. Então o que vai fazer nós sermos a noiva desse dia não é a nossa justiça, não é a nossa bondade. Primeiramente é a eleição de Deus. Primeiramente esse Deus pensou em você antes da fundação do mundo. E então agora Ele desce para expressar o seu amor para você. Ele desce para compartilhar da sua misericórdia. Ele desce para tirar você dessa condição caída que você estava, vivendo como um pecador, fazendo as coisas erradas, desagradando a Deus. Mas um dia Deus desceu, o Espírito Santo desceu na tua vida e começou a atrair você. Começou a colocar em você um desejo de arrependimento. Começou a fazer você ficar triste com o que você estava fazendo. Começou a fazer você sentir desejo de sair daquela vida. Começou a fazer você sentir desejo de ser liberto. E talvez você pensou: se tão somente eu pudesse parar de mentir, se tão somente eu pudesse parar de beber, se tão somente eu pudesse parar de fumar, se tão somente eu pudesse parar de cobiçar. E quando Deus viu esse desejo em você, Deus desceu e o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. O Espírito Santo colocou em você um desejo de arrependimento, um desejo de confessar os seus pecados, um desejo de vir ao culto e ouvir a palavra. É porque Deus estava descendo para fazer sombra ou trazer luz sobre essa semente eleita que estava no seu coração. É Deus que desce, irmão, para nos elevar. É Deus que desceu para fazer Enoque caminhar com Ele. Foi Deus que desceu para falar com Noé, em Gênesis 6. Quando o mundo estava corrompido, e todo era maldade, e toda a imaginação do homem era má, diz a Bíblia. É como os dias que nós vivemos hoje. Toda a imaginação do homem é má. As pessoas fazem coisas que há 100 anos atrás nunca passaria pela mente de um ser humano fazer. As pessoas são capazes de estrupar, são capazes de matar por causa de 10 reais, são capazes de tirar a vida de um ser humano como tira de um cachorro. Isso mostra que é uma condição que o mundo chegou como os dias antes de diluviano. E diz a Bíblia que Deus olhou e disse: toda a imaginação do homem é má, e eu me arrependo de ter criado o homem, e os seus dias serão 120 anos, e eu vou destruir todo o homem da face da terra. Mas diz a Bíblia que Deus desceu para falar com um homem camponês, que era Noé. A Bíblia diz que Noé foi achado justo. Noé via aquela condição no seu dia, e aquilo afligia a alma de Noé. Ele sabia, algo lhe dizia: isso está errado, isso não é o que deveria ser, isso não é o que eu aprendi com os meus ancestrais, isso não é a maneira que Enoque caminhou. E então ele sabia que o mundo estava numa condição errada. Por isso Deus olhou e disse que achou Noé justo diante daquela geração.
Irmão, se Deus olhar para nós e achar nós justo, não é achar nós perfeito, é apenas achar nós justo, é apenas achar nós uma condição que não concordamos com a maneira que o mundo está, e ver em nós um desejo de viver uma vida mais alta que essa. Deus vai descer como desceu para Noé, e ele desceu e ele levou Noé sobre as águas. Noé passou pelo juízo, Noé saiu do outro lado. Por quê? Porque Deus desceu e disse: Noé, você foi achado justo, construa uma arca para você, entre nessa arca, e então você vai escapar. Irmão, Deus sempre tem uma arca para os seus filhos. Deus tem uma arca nessa era que estamos vivendo. Essa arca é a palavra de Deus em plenitude para nós. É a mensagem restaurada, é a Bíblia revelada para nós, é a Bíblia sem os selos, é a Bíblia aberta para nós. Deus sempre tem uma arca. Mas agora a questão é, queremos nós entrar nessa arca? A arca estava ali, e Noé pregou por 120 anos, mas ninguém se arrependeu. Pelo contrário, todos riam de Noé, todos podiam dizer: nunca houve chuva, nunca choveu, a ciência podia provar, mas eles tinham esquecido de uma coisa, que lá em Gênesis 1, quando era só água e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, a Bíblia diz que Deus separou as águas das águas, e Deus elevou uma porção de água lá em cima e deixou congelada lá. E um dia estava lá, e houve uma explosão atômica nos dias de Noé, e sacudiu a terra, diz o profeta, e tirou ela do seu eixo. Por isso ela está inclinada hoje, por isso há verão, inverno e há essas estações. Mas ali não havia antes dos dias de Noé. Mas Deus balançou a terra com aquela bomba atômica, e então a água que estava lá em cima caiu, e aqui embaixo havia água também. A terra estava sob as águas, e então as fontes do abismo se abriram, e as fontes das janelas do céu se abriram, e as fontes do abismo se abriram, e então os mares jorraram, e aquilo houve uma grande rebuliço de água, irmão, e sacudiu essa terra e tirou ela do eixo. Mas Noé pôde passar por cima disso, porque não era a arca que fazia passar, era Deus que estava por trás daquela arca. Noé podia ter saído e simplesmente sob um tronco, diz o profeta, e ter flutuado, mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma arca, Deus queria fazer a vida passar por ali. Mas num desses dias haverá uma outra explosão atômica, e vai colocar a terra no seu eixo novamente para o milênio, e não haverá mais verão, inverno, vai haver uma só estação agora, e será uma temperatura de 22 graus, é uma temperatura ambiente. Você não vai passar frio, não vai haver inverno mais, a terra vai voltar, o milênio é o Éden restaurado novamente para nós. Então nós estamos indo para isso. Deus desceu e elevou Noé sobre toda aquela matança que houve. E a descida de Deus hoje é para nos elevar para cima da matança que está para vir sobre a terra. Quando o fogo atômico vai destruir este mundo, porque a terceira guerra do Armagedon não vai sobrar raiz nem rama, diz a Bíblia. Será uma destruição, uma aniquilação, uma purificação. E então Jesus desce em Apocalipse 19 e estabelece o reino milenial sobre a terra. Oh, então Deus sempre desce para elevar o homem, para libertar o homem. Foi isso que aconteceu na Babilônia, quando ele desceu naquela fornalha ardente, onde o forno tinha sido aquecido 7 vezes, um tipo da 7ª era da igreja. Nunca houve uma era tão maligna como essa, 7 vezes pior, mas foi nessa hora tão negra que Deus mesmo desceu. O profeta diz que os anjos olharam, e o anjo das águas, chamado Amargura, disse: Senhor, eu destruí a terra lá nos dias de Noé, o Senhor não quer que eu envie uma água lá sobre esse forno, e eu vou aniquilar, e eu vou simplesmente apagar aquele fogo? Mas o profeta diz que Deus disse: não, esta é uma questão para eu mesmo descer. Quando a questão é urgente, quando a missão é especial, Deus não confia isso a ninguém. Deus mesmo desce para trazer libertação para os seus filhos. Foi Ele que desceu na Babilônia ali e trouxe libertação.
Ele desceu nessa Babilônia que nós estamos vivendo, nessa confusão. Mas ele desceu, ele próprio, o anjo forte desceu para trazer libertação para nós, para trazer poder, para fazer nós vencer essa era maligna que estamos vivendo. E quando o rei olhou, ele disse: mas espera aí, não era só 3 que havia ali? Eu vejo um 4, e ele é a semelhança dos deuses. Por quê? Porque era Deus mesmo que tinha descido. Não era um anjo, era Deus mesmo que desceu para acalmar o fogo. E simplesmente aquilo não podia lhes fazer mais, porque Deus mesmo, ele é um fogo consumidor. Então o fogo não pode fazer nada com Deus, porque ele mesmo é fogo consumidor. Então, em Gênesis 12, nós vemos que Deus desceu para chamar Abraão. E aqui agora eu quero me deter um pouco, porque Abraão, ele representa a noiva. Abraão, a noiva de hoje é representada na vida de Abraão. Se você toma o livro de Gênesis e a vida de Abraão, você vai ver que em cada parte, cada capítulo está falando da noiva desse dia. Nós vamos apenas passar um pouco por cima, mas você toma Gênesis 12, você vê Deus chamando Abraão. Deus o chama, e ele se apostata, e ele mente. Em Gênesis 13 ele mente, ele desce ao Egito, ele se apostata. Após Deus ter lhe chamado, então Abraão se torna um apóstata. Talvez Deus te chamou, irmão, mas talvez você se apostatou, mas isso não quer dizer que você estava perdido. Abraão não estava perdido, Deus foi atrás de Abraão, porque quando Abraão mentiu, diz o profeta, Abraão estava desejoso de se arrepender. Então Deus foi atrás de Abraão. Talvez você se apostatou, mas Deus ainda, você sendo eleito, estando arrependido, Deus ainda vai atrás de você para te resgatar, porque você é uma semente de Abraão. Em Gênesis 14, Abraão vence a guerra contra os reis. Ali estava nós representados, vencendo este mundo, vencendo a nós mesmos. É aí onde nós precisamos, irmão, parar, porque é aí onde estão os problemas. É aí onde está o problema na igreja. É porque as pessoas ainda não venceram a si mesmo. Por isso o irmão Branham diz: o meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu puder vencer a mim mesmo, irmão, então os problemas acabarão para mim, porque eu terei domínio sobre a situação, eu terei domínio sobre a circunstância. Aqui estava um profeta que tinha vencido a si mesmo. E um dia ele estava na plataforma, e um casal de jovens veio ali para estragar a reunião. E começaram a se beijar e fazer cenas de carícia na frente, bem à sua frente, chamando a atenção de toda a audiência. E eles estavam causando um tumulto. E o profeta disse assim: vocês não devem fazer isso. E ele disse isso para eles. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente não prestaram nenhuma atenção. Continuaram fazendo cenas indevidas ali diante do povo. E o testemunho do irmão diz que o profeta naquela hora se parou. Ele ficou realmente contrariado, porque ele viu que eles tinham desaprovado a sua correção, eles tinham sido de dura serviço, e o profeta parou e ficou extasiado olhando. E o irmão ficou pensando: agora ele vai simplesmente destruir essas vidas. E ele ficou pensando e parou, mas de repente ele disse assim, ele mudou a sua feição, ele pôde se controlar, ele teve domínio da situação. Ele não fez como Eliseu, que disse: vem o urso e consuma a vocês. O profeta disse que aquela não era a vontade de Deus, de fazer aquela ursa vir e matar a 42 crianças. Não era o desejo de Deus, mas Deus respeitou um profeta irado que estava ali, um profeta nervoso chamado Eliseu. Mas aqui nesse dia não estava apenas um profeta, aqui nesse dia estava o Filho do Homem em carne novamente. Era mais que um filho do homem, era o Filho do Homem, Jesus Cristo se revelando para nós. Por isso ele parou e ele pôde tomar domínio da situação. E ele disse: olha, eu tenho o poder de dar a vida e a morte para vocês. E aquele irmão disse que ficou esperando o que o profeta ia dizer. Mas ele disse: mas eu lhes perdoo. Irmão, quando ele disse eu lhes perdoo, era aquilo que Deus queria ouvir.
Mais tarde o profeta disse: era aquilo que Deus queria que eu falasse. Deus sabia que agora havia um homem que havia chegado à maturidade. Havia um grão que havia chegado à maturidade, que Deus podia confiar a ele. E Deus sabia que ele não ia falhar. Irmão, Deus vai precisar de uma igreja nessa altura. Deus quer nos elevar a esse nível, onde Deus saiba que possa confiar em nós, e nós não falharmos na hora da prova. Nós temos que prosseguir para este alvo da soberana vocação. Oh, irmão, então aí é onde estão nossos problemas. Se nós pudéssemos controlar a nós mesmos, irmão, você não ia ver nunca um irmão brigando com outro irmão. Você nunca ia ver um diácono se indispondo com outro. Você nunca ia ver um líder de cântico se indispondo com os músicos. Você nunca ia ver um auxiliar se indispondo com o pastor. Irmão, o que nós precisamos é de Deus nas nossas vidas para nos dominar. Essa é a verdade. Nós teríamos domínio sobre cada situação. Não foi isso que o irmão Billy Paul disse do irmão Branham? A coisa maior que eu vi na vida de meu pai não foi os demônios sair, não foi o câncer, não foi os milagres, os mortos que ressuscitaram, os 30 mil que foram salvos na África após um sermão. Ele disse: não, a coisa maior que eu posso citar era o domínio que ele tinha de cada situação. Ele não perdia o controle, irmão. É isso que Deus elevou um homem à estatura de um varão perfeito. Mas se ele elevou um homem, ele vai ter que levar homens e mulheres nessa condição. Ou a mensagem vai ser apenas uma história para nós, mas eu quero uma mensagem que seja vida para mim. Eu quero me tornar essa mensagem. Eu quero comer esse livro e eu quero viver a vida que esse profeta viveu. Eu não quero apenas conhecer uns mistérios, eu quero viver um mistério. Cristo em vós, esse é o verdadeiro mistério. Era um homem que tinha domínio da situação. E ele disse para o irmão: hoje eu passei no teste. Na hora ele se irou, ou seja, ficou contrariado, mas ele pôde parar, ele pôde dar uma respirada, e então ele deixou Deus tomar controle da situação. Irmão, é aí onde que nós precisamos entender que nós somos os culpados de todas as coisas erradas que acontecem na nossa vida. Não é o irmão, não, é eu, a culpa é minha. Não é a minha mulher, a culpa é minha. Mas a minha mulher estava nervosa. Mas se eu pudesse não estar nervoso e tomar controle da situação, a coisa não chegaria onde chegou. Um dia um profeta chegou em casa e a sua mulher estava nervosa. E ela disse: Billy, as pessoas estão dizendo e profetizando que vai acontecer algo errado com você. As pessoas vinham e diziam isso por irmão Branham, e ela ouviu. E Sara está aí com José brigando e as crianças em alvoroço. E ela estava nervosa. E o profeta sabia como controlar a situação. Ele simplesmente foi, colocou um avental e começou a lavar a louça para sua esposa. E disse: sabe, querida, eu vi um vestido em tal lugar e ele lhe cairá muito bem. Eu creio que nós poderíamos terminar aqui e sairmos um pouco. Talvez levar sua esposa a fazer um lanche de vez em quando. Talvez levar ela a uma loja. E o profeta levou e comprou-lhe um vestido. E ele diz: de repente as coisas voltaram ao normal. José estava calmo, Rebeca estava calma, Sara estava em outro lado. Por quê, irmão? Porque havia um homem que havia chegado ao nível mais alto. Havia um homem que havia chegado à maturidade. Mas nós, como a noiva desse dia, se cremos que somos a noiva, nós temos que dizer: Senhor, eu quero chegar a esse nível mais alto. Porque se eu não desejar chegar a esse nível mais alto, irmão, então nós nunca vamos ser a noiva desse dia. Nós vamos ser apenas contadores de história, apenas dizer o que o profeta fez, apenas falar dos acontecimentos, apenas podemos conhecer todos os mistérios, mas não é isso. É algo mais, é uma vida que possa respaldar a Jesus Cristo a cada dia em nossas vidas. É isso que Deus deseja ver. Esta é a mensagem. É uma vida. Então, Deus veio numa visão. Em Gênesis 15, Deus veio numa visão para Abraão. E lhe prometeu um filho. Deus estava lhe animando. Deus veio numa visão para ele. Ele ainda era Abraão. Ainda não tinha sido mudado o seu nome. Não tinha tido uma mudança completa.
Mas Deus continuava lhe visitando. Deus continuava vindo a ele. E aqui em Gênesis 15, Deus veio numa visão, diz a Bíblia, e lhe prometeu um filho. Deus lhe animou. Essa é a natureza de Deus. Deus ama nos animar, irmão. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe como nós lutamos. Mas quando Deus vê que nós estamos lutando, então Ele vem para nos animar. Deus simplesmente desiste de um homem quando o homem desiste dele. Veja a natureza de Deus com Caim. Ele disse: se fizeres o bem, porventura não haverá aceitação para ti? Até para a semente da serpente não havia redenção para Caim. Deus sabia, mas mesmo assim Deus não é injusto. Deus vem e lhe dá uma oportunidade. Deus dá uma oportunidade para todo este mundo. Deus deu uma oportunidade para Laodiceia. Deus veio no meio dos pentecostais. Deus visitou ele com o sinal messiânico. Deus queria dizer: eu estou aqui lhes dando uma oportunidade. Porque essa é a natureza de Deus, irmão. É sempre dar a oportunidade. E então Deus veio para animar Abraão. Abraão, você vai ter um filho. Deus vem para te animar, irmão. Irmão, você vai ter um filho. Você vai gerar um filho. E é o filho prometido. E você vai encontrar com ele nos ares num desses dias. Deus está vindo para nos animar nessa noite. Talvez você se apostatou, mas Deus está vindo aqui para dizer: Abraão, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te tirar dessa condição. Oh, então em Gênesis 16, novamente Abraão continua fazendo as coisas indevidas. Ainda era Abraão, ainda estava fazendo as coisas indevidas. Agar lhe é dada como mulher, e ali estava a vontade permissiva. E Abraão aceitou a vontade da mulher dele, e tomou Agar, e trouxe um filho. E vocês sabem o que é esse filho. Até hoje estão lá brigando. Até hoje eles estão lá no calcanhar de Israel. E nunca haverá paz entre eles. Por quê? Porque veio numa vontade permissiva. Quantas vezes nós também tomamos a vontade permissiva? E às vezes nós vamos por um tempo, mas aquilo nunca vai levar você a lugar nenhum, irmão. Se você é um filho de Deus, Deus vai te trazer para a vontade perfeita num desses dias. Ele vai trazer de você da vontade permissiva e vai te colocar na sua vontade perfeita. Deus viu Abraão fazendo aquilo e disse: eu vou tolerar você, Abraão. Oh, como esse Deus é amoroso. Se não fosse esse Deus de amor, nenhum de nós conseguiria chegar ao céu, irmão. Nenhum de nós tinha nenhuma possibilidade. Mas é que o grande atributo de Deus é amor. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos Abraão na vontade permissiva. Quantas vezes nós vemos nós mesmos na vontade permissiva, mas Deus é um Deus de amor e vai atrás de nós e nos traz para a vontade perfeita. Deus muda o seu nome em Gênesis 17. Deus está tratando agora mais profundamente com Abraão. Deus vem e muda o seu nome. Deus desceu e mudou o nome dele de Abraão para Abraão, pai das nações. Deus estava agora tipificando no nome dele o que ele iria fazer com Abraão. Por isso o irmão Brana diz: nós nesse dia recebemos uma mudança de nome. Quando nós viemos a Deus, você vem de justificação a santificação. Você vem passando por altos e baixos, e cai e levanta, mas você ainda é Abraão. Mas um dia você recebe uma mudança de nome, como Abraão recebeu. E a mudança de nome é quando você nasce de novo do Espírito. Então você recebe um nome, e agora você é cristão. Cristão é quando nasce do Espírito de Cristo. Então você vem por essas etapas até receber esse novo nome, o nome de cristão. Então em Gênesis 17 Deus muda o nome de Abraão. Então depois que Deus muda o seu nome, então a Bíblia diz em Gênesis 18, Deus apareceu a Abraão. Deus veio em uma carne para falar com Abraão e Sara, quando ele tinha tido uma mudança de nome. Então agora Deus podia vir mais intimamente falar com Abraão. Deus veio de uma maneira agora que nunca tinha vindo. Em Gênesis 18, Deus vem em uma carne humana. Deus desce para falar com ele, para com Abraão e com Sara também. Agora, não era apenas com Abraão. No final da conversa, você vê que Deus se vira e ele disse: cadê Sara, sua mulher?
ele tinha uma mensagem para Sara. Ele disse: eu te visitarei no tempo da vida. Ele ia visitar a Sara. E o profeta diz: esse tempo da vida é os seus 28 dias. Sara seria mudada e se tornaria uma mulher fértil novamente. Por isso Deus disse: no tempo da vida eu visitarei, e Sara, tua mulher, conceberá. Os 28 dias se cumpriram e Sara concebeu. Por isso é que no dia 28/2/63, o anjo forte desceu, porque foi no tempo da vida também. As coisas não acontecem por acaso. Você acha que Deus escolheu 28/2/63 apenas por um acaso? Não, isso estava já tipificado lá na vida de Abraão. No tempo da vida, no dia 28/2, o anjo forte desce e deixa a ciência tomar a sua foto. Ele estava descendo agora para trazer vida para a igreja, para revelar os 7 selos, para revelar todos os mistérios para a sua noiva, para produzir a fé de rapto na sua igreja. Deus não faz as coisas, irmão, de qualquer maneira. Tudo, Deus tem um plano perfeito para as coisas. Então ela concebeu, porque no tempo da vida Deus desceu e prometeu que ela conceberia. Abraão intercedendo, você vê Abraão intercedendo, você vê a intercessão na noiva. Por isso o profeta diz, em almas que estão em prisão, ele diz: irmã, talvez é você, irmãzinha, que o mundo não dá nada, que as pessoas ridicularizam, que as pessoas te chamam de fanática, que as pessoas riem de você pela sua postura, pela sua vestimenta, por você não agir como o mundo age. Irmã, ele diz: talvez é você que está detendo a ira de Deus sobre a terra. É a intercessão que estava ali, Abraão intercedendo. E a noiva nesse dia, ela tem esse ministério da intercessão. Esse ministério que estava em Abraão também está na noiva agora. Em Gênesis 21, você vê o filho Isaac chega. Então aí é o rapto agora que estamos vivendo. Porque entre Gênesis 18 e Gênesis 21, foi o período em que Sara estava concebendo. Foi o período que o filho estava sendo formado em Sara. E esse é o tempo que a igreja está formando o filho, ou o filho está sendo gerado nela, porque recebemos a visita de Elohim, uma carne humana, como nos dias de Gênesis 18. E agora em Gênesis 21, então Isaac chegou, foi a hora que ela pôde tomar em seus braços tudo o que ela tinha pensado, a promessa de Deus, o que estava sendo gerado no seu ventre. Ela não podia ver, mas ela podia sentir, e um dia ela pôde ver o que veio aos seus braços. A igreja hoje, ela pode sentir que Cristo está sendo formado nela, que o mundo está morrendo para você, que você está desejando cada dia caminhar mais perto dele, porque num desses dias nós veremos a ele como ele é. Haverá um encontro com o Senhor nos ares, mas há uma sequência para isso. Desde Gênesis 18 até Gênesis 21, Deus visita Abraão, então tira a esterilidade de Sara. Então o filho prometido começa a ser formado nela. Esse é o tempo que a igreja está passando hoje. E então, Gênesis 21, o filho Isaac chega. Aí está o rapto da igreja, o encontro com o Senhor nos ares. Então Deus desceu na vida de Abraão para tipificar a vida da noiva nesse dia que estava ali na vida de Abraão. Deus sempre desce para nos elevar. Quando ele desceu, você vê Moisés em Êxodo, quando Deus desceu, ele disse: eu desci para libertar o meu povo. Deus desceu para elevar o povo, para tirar eles da escravidão, porque este foi o motivo da descida de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, eu desci para libertar o meu povo. Eu desci. Ele não falou: eu estou enviando um anjo. Ele disse: eu desci, mas eu estou te enviando. Deus desceu, mas enviou um profeta. Deus desceu nesse dia, mas ele enviou um profeta para trazer libertação para nós, para nos tirar da escravidão do pecado, para tirar de nós, através da palavra que ele ia ministrar, para transformar, para tirar o amor das coisas do mundo. Por isso, irmão, é impossível um homem tomar a mensagem de Deus para esse dia e não ser transformado. Eu duvido
Eu estava falando esses dias, se um homem toma essa mensagem e ele começa a ler, ou ele começa a ouvir, irmão, é impossível que a tua vida não seja mudada. É impossível, porque o maior poder que há neste mundo é a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem, é a palavra do Filho do Homem que foi trovejada para nós nesses últimos dias. Foram esses trovões que trovejaram na terra nesses últimos dias. Foi a voz de Deus para esse último dia. É impossível que isso não traga transformação. Isso não traz porque as pessoas não estão tomando a palavra como ela é. Mas se o homem tomar isso como é, irmão, essa mensagem tem poder de transformação. Essa mensagem tem fé de rapto. Essa mensagem tem o poder de Deus para transformar. Não é um sermão apenas, o poder de Deus para transformar. Não, o profeta estava pregando um sermão, mostrando o poder de Deus para transformar as vidas, que é através da palavra de Deus. Então, essa mensagem é impossível não mudar. Mas não muda por quê? Porque nós temos um remédio e não tomamos. Eu tenho a mensagem em minha casa e deixo ela empoeirada. Como é que ela vai mudar a minha vida? Como é que Deus vai mudar o meu gênio? Como é que Deus vai mudar a minha natureza pecaminosa? Eu tenho que desejar, buscar isso com todo o meu coração. Eu tenho que dizer, Senhor, liberta-me das coisas deste mundo, ou você vai ser um escravo para sempre. Se aquele judeu dissesse assim, olha, eu não vou sair, eu não acredito nesse Moisés, eu acho que deve ser um outro homem. Esse homem está aí no deserto e agora aparece para nós, dizendo que é um libertador, dizendo que Deus o encontrou e o enviou. Se ele tivesse dito isso, irmão, ele sempre seria um escravo e nunca sairia do Egito. Ele tinha que crer que Deus enviou aquele homem. É por isso que as denominações continuam escravos. Laodiceia está escrava ainda até hoje. Porque houve um homem que disse, Deus encontrou comigo no monte pôr do sol, e 7 anjos vieram para mim, e disseram para eu vir e abrir os 7 selos, e trazer as verdades da Bíblia para vocês. Mas quando os denominacionais ouviram isso, o profeta diz no 7º selo, 10.000 amigos vão sair de mim, vão me abandonar. Eles vão pensar que é eu que estou dizendo, querendo me projetar. Eles não puderam reconhecer que era o ministério do Filho do Homem visitando a terra, não somente para discernir o segredo dos corações, mas para revelar todas as Escrituras para nós. O profeta diz, muitos querem o sinal. Todos queriam o sinal. Todos queriam o discernimento. Todos queriam Jesus discernindo o segredo dos corações. Mas quando Jesus começa a trazer a palavra, quando Jesus começa a abrir o livro, quando Jesus começa a trazer o discurso duro, então todos começam a lhe abandonar. E é isso que aconteceu nesse dia novamente. Quando a voz que segue o sinal veio, que era a revelação dos mistérios, que era a correção, que era a palavra em plenitude, irmão, eles não quiseram mais. Perderam a oportunidade. Deus tinha descido no monte pôr do sol. Cristo desceu a unção para libertar. Ele veio com um livro e trouxe um mensageiro para que ele pudesse pregar e tirar as pessoas da escravidão, do sistema, da organização, mostrar o plano do diabo durante as eras, mas mostrar o plano de Cristo para esse dia. Mas eles rejeitaram, não quiseram e até hoje são escravos. Qualquer judeu que rejeitasse Moisés continuaria escravo, não alcançaria a libertação. Então, Deus desceu para tirar da escravidão o seu povo. E é isso que a mensagem faz para nós. Ela tira o amor das coisas do mundo de você. Tão certo como 2 e 2 é 4. A mensagem transforma você jovem. A mensagem transforma você jovem, meia idade, velho. A mensagem tira de você o que o mundo lhe atrai. Tira todo o fascínio pelas coisas do mundo. Você começa a ver algo muito maior. Você começa a andar pelo que você não vê. Você começa a andar pela fé. Você é uma semente de Abraão. Abraão olhava o que ele não via. Ele buscava uma cidade cujo artífice e consultor é Deus. E eu estou buscando uma cidade nessa noite. Eu estou buscando um novo corpo, porque eu sei que há uma teofania me esperando do outro lado. Eu sei que o meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Eu sei que eu estou me identificando com essa palavra. E assim também você pode trazer isso para a sua vida e ver. Estou me identificando com a palavra.
Então você sabe se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Quando aquela águiazinha ouviu aquela voz, algo fez contato com ela. Algo disse, isso me é peculiar. Oh, aquele grito não espantou ela. Por isso a mensagem do sétimo anjo não espanta o eleito, irmão. Você pode falar, Deus enviou um profeta, ele ainda que nunca tenha ouvido, mas se ele é um eleito, ele não vai se espantar com a voz da grande mãe águia. A águiazinha nunca tinha ouvido a voz da mãe, só o cacarejar da galinha, só simplesmente una-se à igreja, Deus é três, oh, você tem que ser batizado em títulos, e ela somente ouvia isso. Os profetas e a lei foram até João, não há mais profeta, e era tudo o cacarejar da galinha que ela ouvia. Mas um dia ela ouviu uma voz poderosa, uma grande águia desceu, um anjo forte desceu, e começou a trazer a palavra em plenitude para nós. Oh, irmão, ela não estranhou, porque era a sua natureza. Um eleito de Deus não estranha. É por isso que as irmãs não estranham a correção que o profeta trouxe para vocês, irmã. Porque vocês são semente de Abraão. Vocês não dizem, oh, mas essa mensagem é tão dura. Vocês simplesmente dizem, essa é a palavra de Deus para a minha vida. É o amor de Deus. Deus desceu para te elevar, irmã. Por isso o profeta dizia, eles me chamam odiador de mulheres, mas ele diz, não, irmã, eu amo a sua alma, eu quero ver você escapar do julgamento, eu não quero ver você ser culpada de adultério no dia do juízo. Deus estava descendo para te elevar, irmã, a uma vida mais alta. Por isso Isaías disse que o que escapasse nesses dias seria precioso aos olhos do Senhor. Porque as filhas de Sião estavam andando, cascavelando e tinindo como andam por aí. Mas haveria uma minoria que escaparia, que seria preciosa aos olhos do Senhor. Mas somente escapa porque você recebeu Elias em sua casa. Foi o que fez a viúva escapar. O que fez aquela viúva não morrer de fome, porque ela deu boas-vindas para Elias. Ainda que Elias lhe deu um discurso duro, disse, faze para mim primeiro. Irmão, quando ela se virou e ela ia obedecer, ainda que ela disse, eu só tenho um pouquinho, mas o profeta viu que ela estava disposta a obedecer, ainda que ela não entendia um homem pedir tudo o que ela tinha, mas ela estava disposta a ceder. Quando Deus viu isso, ele disse, porque o azeite, a botija, não se acabará, o azeite da botija, e a farinha não se acabará. Quando Deus vê nós dispostos a obedecer o batismo em nome de Jesus Cristo, obedecer uma vida de obediência à palavra e de separação do mundo, oh, irmão, Deus conhece, e Ele diz, não se preocupe, não vai faltar o azeite para você, o Espírito Santo não vai faltar, você não vai ser uma virginécia que vai faltar o Espírito Santo na hora do aperto. Não, você vai ter o Espírito Santo, vai ter a farinha, vai ter a palavra na tua vida, vai ter o Espírito Santo para você. Por quê? Porque Deus conhece o desejo dos nossos corações. Então, Deus veio para nos tirar das coisas do mundo. Deixe-me ler algo aqui para vocês que o irmão Brana escreveu. Ele diz assim, se Deus tem te chamado para realmente ser como Ele, com todo o seu espírito, Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti tais demandas de obediência, que Ele não permitirá seguir a outros cristãos, e de muitas formas, Ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer coisa que Ele não te guiará a fazer. Isso diz o profeta, se Deus tem te chamado para realmente ser como Ele, Ele vai permitir outros cristãos fazerem coisas que Ele não permite você fazer, que Ele não deixa, a tua consciência não te permite, porque Ele está aí dentro da sua alma para te guiar. Outros cristãos e ministros, que parecem ser muito religiosos e úteis, podem se empurrarem sob influências e maquinarem como levarem adiante seus planos. Mas você não pode fazer isso. Você não pode usar de política. Deus não vai permitir você fazer isso como um ministro. Se você tentar fazer isso, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitente.
Ou seja, para te fazer extremamente arrependido, se você tentar fazer isso dessa maneira. Deus não permitirá você fazer isso. É por isso que Ele não permitiu o irmão Branham ser um grande homem. Queriam lhe fazer um tabernáculo de $2 milhões. Queriam lhe dar um nome e levar ele por todo o mundo. E ele não quis isso. Embora um dia ele chegou diante do templo de Oral Roberts, diante do templo de T.L. Osborne, e aqueles grandes templos de aqueles homens que foram influenciados pelo seu ministério. E ele, como humano, teve um momento de desânimo. Ele estava debaixo de um pé de zimbro. Ele estava pensando: Senhor, talvez realmente Tu não confia muito em mim. Esses homens estavam aí com uma tenda esfarrapada, Oral Roberts, e ele viu o meu ministério e T.L. Osborne, e agora eles estão aí com esse ministério ao redor do mundo, e essa grande igreja. Eu talvez não seja realmente alguém que o Senhor pode confiar. Ele estava abatido como um homem, mas de repente ele ouviu uma mão ou uma voz lhe falar: olhe para cima. E ele olhou para cima e Deus disse: eu sou a tua porção. Oh, você tem um palácio do outro lado. Você tem um novo corpo do outro lado. Você tem uma eternidade do outro lado. Você tem um lugar que nenhum deles pode tomar. Você foi escolhido para revelar a mim mesmo para essa geração. Oh, irmão, mas ele estava abatido. Às vezes nós nos encontramos abatidos, num pé de zimbro, mas Deus sempre vem para nos consolar quando nós estamos abatidos. E o profeta continua dizendo: outros podem se vangloriarem de suas obras, sucessos, eventos. Eu fiz isso. Oh, que grande obra eu fiz. Todos os outros podem se vangloriar disso. Mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas. E se você começar a fazer isso, Ele te guiará a uma profunda mortificação, que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas boas obras. Se você começa a se vangloriar, quando você está rendido a Deus, quando você é uma semente de Abraão, quando você é um homem que Deus veio para te dirigir, e você tenta fazer isso, o profeta diz: isso te guiará a uma profunda tristeza, irmão. E você vai se sentir envergonhado daquela condição e do que você está fazendo. Oh, a outros, diz o profeta, será permitido terem sucessos ao fazerem grandes somas de dinheiro ou legados deixados por eles, como tendo luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que o ouro, que é uma completa dependência nele, para que Ele possa ter o privilégio de prover tuas necessidades dias após dia, a partir do seu tesouro invisível. Oh, meu Deus, ama ver você sendo dependente dEle a cada dia. Oh, o Senhor pode permitir a outros serem honrados e levados adiante, e te manter escondido em obscuridade. Ninguém vê o teu valor, ninguém te dá reconhecimento. Oh, porque Ele quer produzir uma fragrância de sua escolha para a glória da sua vinda, a qual somente pode ser produzida na sombra, longe dos holofotes, longe das pessoas tendo se avistando. Simplesmente nas sombras, escuras, escondidas. Deus quer te manter ali. Oh, Deus permitirá a outros serem grandes, mas te manterá pequeno. Ele permitirá a outros fazerem uma obra para Ele e terem crédito por isso. Permitirá fazer uma obra para Ele mesmo. Quantos homens não estão fazendo obra para Deus? E Deus permite aquilo. Oh, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido. E o quanto você está fazendo. E então, para fazer sua obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem créditos da obra a qual você tem feito. Olha o que Deus faz. O trabalho que você fez, a obra que você fez, Deus permite a outros terem crédito daquilo, levarem a glória, a fama por causa daquilo. Oh, e isso produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. Amém? Oh,
o Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, como com um zeloso amor te repreenderá por palavrinhas. Palavrinhas que para outro não condena. Algumas palavras que as pessoas dizem, mas se você for dizer, você se sente condenado. Você não consegue dizer. Oh, irmão, às vezes uma pequena gíria que o outro diz, mas se você for dizer aquilo, você sabe que o Espírito Santo te condena. É porque você está vivendo numa intimidade com Deus. É que você está andando como Enoque andou com Deus. É que Ele desceu na tua vida e está te levando ao nível mais alto. Está te levando a caminhar mais perto dEle. Pequenas palavrinhas você não consegue fazer, o qual os outros cristãos jamais parecem ter passado por isso. Você não consegue fazer. Quando você ouve um profeta dizer, se você ultrapassa a lei do limite do trânsito, você infringe a lei do homem, e você entristece a Deus, e o Espírito Santo e o anjo deixa você. Irmão, quando isso é germinado na tua alma, não quando está aqui na mente, mas quando isso vem para a tua alma, isso se torna vida, você não vai conseguir fazer isso, porque o Espírito Santo vai te corrigir. Por isso o irmão Breno diz, eu viajo por esse país, mas eu nunca passo o limite da velocidade. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo, tinha uma comunhão com Deus. O irmão Green deu um testemunho público um dia, dizendo, um dia Deus falou para mim assim, ele disse, venha a tal lugar. Ele estava muito abatido, muito desanimado, debaixo de um pé de zimbro. E Deus disse, venha, vá até o deserto, eu vou falar com você. E Deus simplesmente levou ele para ali. E então, ele disse que foi ali, e ele teve uma experiência com Deus, e coisas sobrenaturais aconteceram. E até a capota do seu carro, houve algo que aconteceu. Deus tinha dito para ele levar um durex que ele ia usar, uma fita, e ele não sabia. Mas ele estava saindo e ele disse, o melhor é eu voltar e obedecer. Ele pegou a fita, levou, Deus lhe visitou no deserto, algo aconteceu na capota do seu carro. Ele usou aquela fita que Deus tinha mandado ele levar, e ele vinha voltando tão alegre, tão feliz. Deus disse para ele, agora eu simplesmente vou dirigir o carro para você. Você simplesmente deixa a coisa na minha mão, simplesmente segure o volante e o resto deixe comigo. Deus estava ali bem perto dele, e ele disse que estava indo, e desde aquele lugar até a sua casa, o Espírito Santo acelerando, e o Espírito Santo freando, e ele simplesmente chegava em um lugar que tinha que parar. O carro parava por si, o carro arrancava por si, Deus estava caminhando com ele. E então ele diz que de repente ele chegou num lugar que era o limite de velocidade, vamos dizer 60 por hora. E ele era acostumado, como todos nós, passar além do limite. Mas quando ele chegou naquele lugar, e ele viu que o carro voltou a 60 por hora, e uma voz disse para ele, eu não infrinjo as leis, eu me submeto à lei. Porque ali estava Deus, irmão. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, trouxeram uma moeda para ele e disseram, de quem? Ele disse, de quem é essa esfinge? De César. E ele disse, então dei os impostos a César o que é de César. Irmão, quando Deus começa a tomar o controle de nós não conseguimos sonegar impostos do governo. Você não consegue fazer isso, irmão. Há algo que te aflige, você não consegue ultrapassar os limites da velocidade. Se você faz, você sabe que você está errado, e algo começa a afligir a tua alma, e você tem que voltar ao limite, e saber que você está desobedecendo a Deus. Então o Espírito Santo disse, eu não ultrapasso os limites, e veio conduzindo o seu carro, e chegou até a sua casa. Irmão, isto é quando um homem pode estar rendido a Deus. Mas eu não creio, irmão, que essa mensagem é uma mensagem de história apenas. Eu creio que haverá uma noiva nesse dia, que terá que ser a noiva, a palavra novamente. Porque eu creio que houve um primeiro molho que foi movido nos nossos dias. Mas aquilo estava apenas mostrando que o restante da colheita também produziria molhos igual àquele. E eu sei que ao redor da terra Deus terá uma noiva, a palavra, diz o profeta. E ela será a voz final para a era final. Deus vai ter uma noiva perfeita, irmão. Isso é a verdade. Sim. E então o profeta continua dizendo.
E Ele te repreenderá por palavrinhas ou perda de tempo. Tente ficar assistindo um filme que não é um filme devido. O Espírito Santo vai te corrigir. O Espírito Santo, você vai sentir a repreensão se você tem uma comunhão com Ele. Se você tem comunhão com Ele, irmão, Ele vai te repreender se você estiver vendo algo indevido. Isso é a verdade. O irmão Branham diz, as pessoas dizem, eu não sinto, a minha consciência não me acusa. O profeta diz, é porque você não tem consciência. Mas se o Espírito Santo está ali, Ele vai te acusar, sim. Eu quero esse Espírito Santo na minha vida para me acusar. Quando eu cometer um erro, eu quero sentir Ele me acusar. Ainda que eu tenha que pôr o meu rosto no pó e dizer, Senhor, me perdoa. Mas eu prefiro esse Espírito Santo me acusando do que eu passar com uma vida solta, frouxa. Deus, nunca me deixe passar com uma vida frouxa. Eu quero ser acusado por Deus nos meus erros. Eu quero me consertar nos meus erros, nos meus descuidos. Sim. Então, que fique claro. Qual outros cristãos jamais parece ter passado por isso. Parece que não tem repreensão. Outros cristãos parece que vivem de qualquer maneira. E eles não têm repreensão. Mas é por quê? Porque não está vivendo muito perto do Rei. Não está caminhando perto dele como deve. É por isso que não é sensível. É por isso que não se sente acusado. Então que fique claro em sua mente que Deus é soberano e infinito. E tem o direito de fazer da maneira que agrade a Ele mesmo. E Ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quando lidar contigo. Ele vai atuar contra nossas próprias razões e não vai explicar muitas vezes. Ele vai querer que você saiba obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus te tomará em sua palavra. E se você absolutamente se entregar para ser seu escravo, aí que está a coisa. Quem quer ser escravo de Jesus Cristo? Paulo queria ser. Paulo disse, eu, o preso do Senhor. Paulo era um prisioneiro de Cristo. Paulo podia saber, Deus podia lhe dizer, Paulo, não vá a tal lugar. E ele sabia como obedecer. Deus treinou um profeta nesse dia. Um dia ele foi à África e os irmãos levaram ele a um lugar que não estava no plano. E o anjo tinha dito para ele não ir. E ele foi, seguindo a vontade daqueles ministros. E ele disse que ele obteve ameba. E ele ficou meses doente e quase morreu. Deus estava lhe dando uma lição. Mas mais na frente os ministros vieram, irmão Brana, nós vamos a tal lugar. Ele disse, vocês podem ir, mas eu não vou. Porque ele havia aprendido a obedecer à liderança de Deus. Se alguém diz para você, vamos a tal lugar, vamos a essa festinha, vamos a ter um companheirismo ali, você pode dizer como cristão, você vá, mas eu não vou, porque eu estou em obediência à palavra de Deus. Aí esse profeta aprendeu a obedecer. Irmão, Deus tem que fazer nós bater a cabeça às vezes, muitas vezes, para aprender a obedecer. Para fazer você vir ao lugar que Ele deseja que você esteja. Ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não dirá ou fará. Permite a outro, mas a você Ele não permite. Selado eternamente está até que você lidará diretamente com o Espírito Santo. Terá um companheirismo pessoal com Ele. Lidará com o Espírito Santo. E que é para Ele ter o privilégio de prender tua língua. Ai, ai, ai. Olha o que o Espírito Santo quer ter. O privilégio de prender a minha língua. Não é a tua, é a minha. Eu estou falando para mim agora. Prender a minha língua. Ou encadear tuas mãos, ou fechar os meus olhos, de maneira que a outros não é assim. Fechar os meus olhos para não ver o mal, para não ver a imoralidade. Virar a minha cabeça para não ver o errado. Esse é um Deus que eu quero na minha vida.
Um Deus que domine a minha língua, para que eu não venha falar coisas indevidas. Oh, irmão, esse é um Deus que eu quero na minha vida. Você não quer um Deus assim? Você não quer viver assim? Oh, e aí o profeta vai finalizando dizendo: agora, quando você está tão possuído com o Deus vivo, o que você está em seu coração secreto, e se agrada e se deleita sob esta tutela e administração peculiar, pessoal, particular, zeloso do Espírito Santo sobre sua vida. Zelando o Espírito Santo na sua vida. É o que Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado até o dia da redenção. O profeta diz: quando você entristece, quando você fala coisa indevida, quando você age indevidamente, o Espírito Santo não vai se sujar comigo, com você. O profeta diz: ele não vai. Quando eu dou o primeiro rosnado de lobo, o Espírito Santo voa da minha vida e fica lá na comunheira, esperando você ou eu se arrepender. O Espírito Santo não vai se sujar com as nossas sujeiras. Ele vai esperar você e eu se arrepender, pedir perdão, consertar. Então ele vai olhar lá de cima e vai voltar ao meu coração. Oh, irmão, isso é o que o Espírito Santo faz. Oh, você terá encontrado o vestíbulo do céu, diz o profeta. Irmão, eu estou pregando isso para mim. Oh, sim. Isso diz aqui: encontrado entre os textos pessoais do irmão Brana, depois da sua partida. Era algo que ele tinha com ele, nos seus textos pessoais. Oh, então nós vemos que Deus faz isto. Deus desce para nos elevar. Em Gênesis 1, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E era simplesmente treva e escuridão. Mas diz o profeta, Deus começou a fazer amor com a terra. Deus começou a acariciar aquela terra. E ele começou a pairar sobre ela. E então, quando ele começou a pairar, ele disse: haja luz. Oh, irmão, e uma luz veio então. Oh, e quando ele disse: haja luz, então o Logos veio à existência. E então Deus se desprendeu. E ele começou então a falar agora. Oh, aquele Logos começou a trazer as coisas à existência. E uma terra que era totalmente sem forma e vazia, horrível de se olhar, só escuridão. Mas agora começa a tomar forma. É isso que aconteceu com a minha vida. Um dia o Espírito Santo pairou sobre mim. Eu era apenas trevas, negro como a parede do inferno, coração cheio de maldade e pecado. Mas o Espírito Santo pairou e começou a fazer amor com a minha alma. Começou a tirar o desejo do pecado do meu coração. Começou a mudar a minha vida. Começou a mudar a tua vida. Oh, é isso que ele faz. Quando ele desce para transformar. Oh, por isso que a manifestação do Filho do Homem hoje é para nos tirar daqui, é para subir mais alto. Por isso em Apocalipse 4 houve uma voz que diz: sobe mais alto. Toda a Escritura tem um sentido duplo. Ali estava falando do rapto, mas estava falando também do ministério, depois que as eras denominacionais terminassem. O irmão Brana diz que o livro selado com 7 selos não podia ser aberto, senão depois do final das eras denominacionais. No final da era de Laodiceia, então o anjo forte desce, e então esses mistérios podem ser revelados, porque agora ele podia se manifestar para nós, e ele podia dizer: sobe mais alto, saia da condição da era de Laodiceia, saia aí de baixo, venha a um nível mais alto agora. Eu estou descendo para levar a minha noiva a um nível mais alto, acima de todo o sistema, de toda organização, de todo o domínio humano, de todo o pecado, de toda a incredulidade. Eu estou levando um povo agora para crer em toda a minha palavra, porque eu vou revelar os selos para eles, e eles vão crer em toda a palavra, e eles vão ser a noiva, a palavra do dia que nós estamos vivendo. Esse é o subir mais alto hoje. Ele desceu para que nós pudéssemos subir ao nível mais alto. Por isso é que Jesus, na manjedoura, na sua primeira vinda, quando ele veio em carne humana, para pagar o preço
da redenção nossa. Quando ele se fez carne, era a coluna de fogo que agora estava vindo para se fazer carne. Por isso Jesus disse, antes que Moisés existisse, eu sou. Aquele eu sou, que era a coluna de fogo, falou com Moisés, agora estava aqui em um corpo de carne, que podia dizer, em outras palavras, eu sou aquela coluna de fogo. Por isso, quando ele aparece a Paulo, Paulo diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Ele tinha voltado a outra forma, ele se apresentou novamente, como ele era antes dele se fazer carne. E então ele vem e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. A coluna de fogo veio então e se velou num corpo de carne. E os anjos desceram para ver. Os anjos queriam ver como era Emanuel. Os anjos queriam ver como era a profecia de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará luz ao filho. Será um super sinal. Emanuel, Deus conosco. Os anjos queriam ver como era a aparência de Emanuel. Os anjos queriam ver como era Jeová chorando. Eles conheciam ele na forma de luz. Eles conheciam ele na forma teofânica. Mas eles queriam conhecer ele em carne agora. E eles desceram e começaram a contemplar, e começaram a cantar aos pastores, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo o Senhor, eu vos trago novas de grande alegria. Irmão, que jubilo foi aquele, que avivamento houve no céu, quando os anjos viram Emanuel feito carne. Mas hoje foi o contrário, aconteceu o contrário no nosso dia. Hoje não foi a coluna de fogo que veio em carne e os anjos vieram assistir. Hoje foi um anjo nascendo, o 7º anjo, nascendo lá numa cabana em Kentucky, numa manhã de 1909, numa pequena cabana. Ali agora estava um anjo nascendo, o quadro se inverteu. Um anjo estava nascendo e a coluna de fogo desceu para assistir. Deus queria ver que aquele corpo ali realmente estava bem. Deus queria ver que ele estava realmente chorando, porque Deus sabia que aquele corpo ia manifestar a coluna de fogo no seu dia. Por isso, irmã Brana diz, por todos esses anos, eu velei a coluna de fogo no meu coração. Deus velado em um corpo, para revelar a sua palavra para nós. O desvelar de Deus. Então, a coluna de fogo baixou para assistir esse nascimento. Jesus veio à terra para nos elevar. Jesus veio à terra para nos fazer conhecer o céu, irmão. Quando ele veio na sua carne aqui, ele veio na sua primeira vinda para nos fazer conhecer o céu. O céu não é uma questão de distância. O céu é uma questão de atmosfera, de vida. É como você vive. Você pode fazer da sua vida um inferno. Por isso as pessoas muitas vezes dizem, a minha vida é um inferno. Por quê? Porque elas deixam Deus de lado. Mas você pode fazer da sua vida um céu. Se você colocar Deus na sua vida, você pode acordar a cada manhã e dizer, obrigado, Senhor. Guia os meus passos nesse dia, Senhor. Faça-me um cristão verdadeiro. Você não precisa fazer da sua vida um inferno. As pessoas estão fazendo isso porque estão aceitando o diabo reger as suas vidas. Porque esses 200 milhões de demônios que desceram estão aí, estão entrando em corpos. Por isso você vê coisas que você nunca via há 50, 100 anos atrás. Porque 200 milhões de demônios foram soltos nessa era. Depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E saíram aí para fazer o que eles estão fazendo. Mas se 200 milhões de demônios foram soltos, basta somente Deus mesmo desceu agora para produzir uma noiva palavra no nosso dia. Por isso, quando ele desceu para Abraão, ele disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele veio em carne, na sua primeira vinda, ele disse, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. E nesse dia que ele veio em uma carne no ministério do Filho do Homem, ele veio para trazer perfeição para nós também, para a noiva desse dia, através da sua palavra. Então o céu, irmão, não é uma questão de lugar. O céu é uma questão de atmosfera. É a maneira que você vive. Você pode fazer da tua vida um inferno, ou você pode fazer da tua vida um céu. Você pode fazer um lugar agradável do seu lar. Você pode fazer do seu lar uma atmosfera agradável. Tem lares que você entra e você quer sair de costa.
Mas tem lar que você entra e você se sente bem-vindo. Por quê? Porque há uma atmosfera de Cristo ali. A palavra de Deus tem a preeminência. As pessoas oram. Oh, aquela atmosfera é limpa. Não há coisas para corromper aquele lar. Aquele lar aplicou o sinal, como Raabe. Raabe aplicou o sinal. Mas deixe-te te dizer uma coisa. O sinal que Raabe aplicou, ela já tinha ali em sua casa. O sinal que um eleito aplica o Espírito Santo é porque por predestinação Deus sabia que você aplicaria o sinal. Quando Raabe ouviu a voz do mensageiro, ela disse, eu vou aplicar. Ele disse, coloca um cordão escarlate. Ela já tinha isso. Quando você é um eleito por predestinação, você tem o Espírito Santo em forma de fagulha. Quando você ouve a voz de Deus para esse dia, quando você ouve um profeta pregando o sinal e mandando você limpar a sua casa, você não discute, você aplica o sinal ali, irmão. Leia a mensagem, o sinal, e aplique isso. Se você aplicar isso, você vai mostrar que esse sinal já está em seu coração. A Raabe já tinha aquilo ali, ela pendurou aquilo ali. Oh, um eleito, ele não discute com a palavra. Irmão, essa é uma característica do eleito. Não discute com a palavra. O eleito discute com ele mesmo. O eleito às vezes odeia ele mesmo pela sua vida errada. Mas a palavra de Deus, ele diz, não, ela é a verdade. Amém. Eu tenho que me encaixar com essa palavra. Oh. E então, o céu é uma atmosfera de vida. Por isso, quando Jesus veio, ele era o céu na terra. Por isso ele disse, o reino do céu está entre vós. Ele era um homem que pôde trazer o sermão da montanha. Ele pôde dizer assim, quando alguém lhe fere numa face, ofereça outra. Quando alguém lhe diz para caminhar 1 milha, caminhe 2. Bendizei o que vos maldize, orai para o que vos perseguem. Hoje nós queremos atacar o que nos persegue, mas Jesus disse para mim orar pelo que me persegue. Esse é o amor divino, irmão. Essa é a terceira puxada, é o amor divino, é a pedra de coroa é o amor divino, é a plenitude da palavra em minha vida, em sua vida. Isso é amor divino, isso é suportar, isso é poder ter as coisas em controle. Isto é a terceira etapa em evidência na vida de um homem, na vida de uma igreja. Sim, Jesus veio à terra para nos levar a essa atmosfera de vida. Por isso, em Gênesis 3, no Éden lá, Deus desceu para uma mulher nua para vesti-la. Uma mulher que tinha agora reconhecido que estava nua. Por causa do pecado, agora, seus olhos tinham sido abertos. E ela sabia que estava nua, por isso ela se escondeu. Fez aventais para si, o homem também. Mas Deus desceu, Ele mesmo, para vesti-la. Não foi um anjo, foi Deus que desceu para vesti-la. É por isso que nessa era foi Deus, foi o anjo forte que desceu no ministério do Filho do Homem, porque Laodiceia estava nua, mas ele desceu para nos vestir com a palavra. Por isso o irmão Branham diz, o meu desejo é poder vestir uma noiva com a palavra. O irmão Branham não podia vestir uma noiva, mas Cristo, no ministério do Filho do Homem, nele, podia sim vestir uma noiva com a palavra de Deus para esse dia. Ele desceu para nos levar no rapto. Não era apenas um reformador agora. Não, era o irmão mais velho, olhando pelo olho mágico da porta. Como os irmãozinhos mais novos não podiam ver, mas havia o irmão mais velho que podia olhar. A porta é Jesus, a porta é a palavra, a porta é a revelação. Ele pode olhar no olho mágico dessa porta e ele pode descrever o que estava do outro lado. Ele pode descrever, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele pode pregar o desvelar de Deus. Ele pode descrever o caminhar da coluna de fogo até os nossos dias. Ele pode pregar o futuro lar, coisas que hão de ser. Ele pode pregar o poderoso conquistador. Ele pode pregar os 7 selos. Ele pode captar o que estava do outro lado. E ele começou a dizer para nós, os irmãozinhos menores, começou a desvelar a Bíblia para nós. Mas hoje, irmão, os irmãozinhos estão crescendo. E hoje você pode olhar e começar a entender os mistérios de Deus revelados para você. Não vamos ficar sempre como criancinha. Vamos subir ao nível mais alto. Vamos chegar à altura do nosso irmão mais velho, o primeiro que chegou à maturidade. Vamos subir ao nível mais alto.
A mensagem é para isso. A mensagem não é simplesmente para que Deus pudesse demonstrar quão grande Ele podia ser. Quantos milagres Ele podia fazer. Tudo isso, diz o profeta, ele diz, eu sabia que isso era só para atrair a atenção das pessoas. Mas a verdadeira mensagem não era a segunda nem a terceira puxada. A verdadeira mensagem, diz o profeta, era a revelação de toda a palavra para nós. Nos ungidos dos últimos dias, você pode ler, e tantas outras mais. Ele diz, eu sabia todo o tempo que aquilo era para atrair a atenção das pessoas. Mas a mensagem verdadeira era a revelação de toda a palavra para nós. Por isso Apocalipse 10, ele desceu. Deixa eu tomar aqui só uma citação do irmão Brana, na mensagem A Festa das Trombetas, 264. Ele diz, olhem, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora, não percam isso. Quão tremendo, não percam, diz o profeta. Quão impactante, da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, o mensageiro de Cristo, o mensageiro do Filho do Homem, porque o sétimo selo é Cristo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as sete trombetas. Entre esses dois tempos, Deus, diz o profeta, como podemos dizer isso para fazer que o povo veja isso? É entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, diz o profeta. Ali está o sétimo selo. Entre Apocalipse 9, diz o irmão Branham, na sexta trombeta. Elas soaram para levar Israel para a sua terra, debaixo do sexto selo. Mas a sétima trombeta é o que o sétimo selo é para nós. O sétimo selo para Israel é a sétima trombeta. É 2 profetas, Moisés e Elias. E aqui está o irmão Branham dizendo, Deus, como posso dizer isto para fazer que o povo veja? É entre essa sexta e a sétima trombeta, Apocalipse 10, o sétimo selo, Cristo descendo para abrir todos os demais selos. Nós estamos vivendo nesse tempo da abertura do sétimo selo, mas nesse entremeio, diz o profeta, entre Filho de Deus, no final das eras denominacionais, porque espiritualmente Laodiceia morreu, está acabada, rejeitaram o Filho do Homem, mas entre o final entre o ministério de Filho de Deus e o ministério do Filho de Davi, ele diz no entremeio, então ele vem como Filho do Homem. Entre Apocalipse 9, a sexta trombeta, e Apocalipse 11, onde a sétima trombeta vai soar para Israel, nesse entremeio vem Apocalipse 10, o sétimo selo, Cristo descendo à terra, para trazer os mistérios e revelar. Mas há uma parte para mim e você, Apocalipse 10, o profeta sempre ia de Apocalipse 10, 1 ao 7. Ele não tocava em Apocalipse 11, 8 ao 11. Ele sabia que de 10, 8 ao 11, não era para ele. Ele sabia que era para uma noiva. Ele não tocava, mas de Apocalipse 10, de 1 a 6, é Cristo descendo, os trovões sendo soados. Apocalipse 10, 7 é o mensageiro do Filho do Homem aqui na terra, revelando os mistérios para nós, revelando o Filho do Homem, o mensageiro do sétimo selo. Mas de Apocalipse 10, 8 a 11 é a noiva. E agora Apocalipse 10, 7 foi tirado. Agora é Cristo e a sua noiva. Por isso o profeta podia dizer, ele agora está aqui. O sétimo anjo vem para apontar o cordeiro, dizer. O sétimo anjo não vem para apontar uma denominação. O sétimo anjo mensageiro diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eis minha metodista, batista ou pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma fundação, outra fundação ali, você está vendo? A festa das trombetas. Então ele estava apontando o Cordeiro para nós. Então o sétimo anjo saiu, agora é Cristo e a sua noiva. Por isso o profeta diz, essa noiva, debaixo da mensagem do sétimo anjo, será a noiva final, para a era final, no dia em que nós estamos vivendo. Então o sétimo selo é Cristo. Ele veio para concluir a redenção, para reclamar. Por isso ele veio com o livro aberto,
para chamar os nomes. E esses nomes estão sendo chamados ao redor da terra. A noiva está profetizando outra vez, comendo este livro e se tornando essa voz final. Mas esse livro veio para concluir a redenção, reclamar. Mas nesse livro tinha nomes, diz a Bíblia. Não era só os meus e o teu nome dos que estão vivos. Era o nome de todos os redimidos, desde a primeira era. Por isso é que ele desce, o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Ele executa as 3 coisas antes da sua aparição física nos ares. Então ele veio com alarido reclamando. Mas num desses dias haverá uma voz de arcanjo que vai trazer esses outros mortos que também estão nesse livro da vida do Cordeiro, que morreram durante as eras. E então todos juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares, ante a última trombeta, que será o chamado para subir e encontrar o Senhor nos ares. E então aí vai se concluir a redenção para nós os gentios, o novo corpo. E então todo o plano de redenção está concluído. Deus veio para reclamar. Oh, Ele é o único perfeito. Jesus Cristo é o único perfeito, a palavra. Por isso que essa sua descida foi tão marcante, que Ele mesmo mostrou o seu próprio rosto. Ele mesmo se deixou fotografar para nós, a noiva desse último dia. Oh, Ele cumpriu Apocalipse 10. Oh, e agora terminando, enquanto os músicos se aproximam, mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Foi uma das mais sobressalentes que o profeta pregou, porque você vai encontrar ele aqui dizendo como ele lutou com Satanás para pregar essa mensagem. O diabo lutou tanto com ele que ele não conseguia se concentrar, que ele não conseguia achar o seu texto, e ele não conseguia dormir. Mas o diabo lutando, mas quando isso veio, ele pregou isso, você vai ver então ele falando, porque o diabo estava tão irado com ele. Ele pregou reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. O diabo não quer que nós reconheçamos o dia e a sua mensagem. O diabo não quer que você reconheça o mover de Deus para esse dia. O diabo quer que nós olhemos no que Deus fez e quer que nós olhemos no que Deus fará. Mas o diabo não quer deixar nós ver o que Deus está fazendo nessa hora que nós estamos vivendo. E olha o que o irmão Brana diz. Reconhecendo o dia, a sua mensagem, no parágrafo 130 e 131, ele diz assim, lembre-se. Ele diz, lembro-me de certa história. Você sabe que ele contava história, não é verdade? Não era apenas história, irmão. Quando o Filho do Homem veio aqui, em seu corpo de carne, ele falava em parábolas, não é verdade? Jesus só falava em parábolas. E nesse dia, no ministério do Filho do Homem, ele contava história. Ele contava a história de uma amnésia, ele contava a história de um moço de Chicago rico, ele contava a história, ele falava de Romeu e Julieta, ele contava histórias e histórias e histórias. Era a maneira, dentro dessas histórias, havia algo no entrelinhas ali, que Deus estava falando em parábolas para a sua noiva, como Jesus falava em parábolas. Mas olha o que ele diz, lembro-me de certa história de um pequeno londrino na Inglaterra. Ele era apenas um homem comum, e conta-se que um dos reis dos tempos primórdios estava indo para o seu palácio. E ele tinha uma mensagem que era para levar adiante, uma mensagem urgente por causa do inimigo. E assim ele disse, este pequeno amiguinho estando ali, disse, tome aqui essa mensagem leve, porque o inimigo estava se aproximando. Era uma mensagem urgente. E ele ordenou isso para ser feito. E ele disse, leve o meu cetro na mão, e isso o vindicará que você é meu enviado. E ele o pendeu sob sua capa e partiu. E aos guardas ou alguém mais que tentasse pará-lo, ele gritava, afaste-se, eu tenho a mensagem do rei, eu sou o mensageiro do rei, uma palavra vindicada. Então pensei, Satanás, saia do meu caminho, eu tenho a mensagem do rei, eu devo ir, eu sou o mensageiro do rei. Um profeta que era o mensageiro do rei, era o mensageiro de Cristo para nós.
Oh, uma vez quando eles mataram o príncipe da paz e o puseram na sepultura e selaram a tumba e a morte. O prendeu por 3 dias e 3 noites. Mas na manhã da Páscoa ele tinha o cetro em suas mãos e bradou: afaste-se, morte, afaste-se, sepultura, abre, eu sou a mensagem do rei. Eu tenho que ir adiante e provar essa ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Oh, eu me sinto realmente bem agora. É a mensagem do rei. Você é o mensageiro do rei agora. Você está no lugar de Esther agora, se pondo ao lado do rei. Oh, você tem a mensagem do rei agora em sua mão. Oh, irmão. Porque quando Jesus estava na sepultura, ele simplesmente não precisou que um anjo viesse para libertar, irmão. Ele havia ido, ele estava pregando lá no inferno. Ele deixou seu corpo ali, ele entrou em um corpo teofânico, ele foi no inferno, pregou para as almas em prisão, libertou Abraão, Isaac, os santos do Antigo Testamento. Ele fez um grande rebuliço. O diabo estava pensando que ele estava acabado, mas um dia, de repente, o diabo olhou. Talvez naquela manhã de sábado, ele havia morrido na sexta. Talvez na manhã de sábado o diabo olhou e alguém bateu na porta. E ele pensou: quem é você? Ele disse: eu sou eu, a semente da mulher, Satanás. E ele tomou a chave do diabo e ele disse: eu vim para libertar os meus filhos. Oh, ele estava fazendo um rebuliço no inferno. E naquela manhã da Páscoa ele veio, ele mesmo desceu e entrou naquela sepultura, naquela forma teofânica, e ele entrou naquele corpo e ele saiu, porque ele disse: destrua esse corpo e em 3 dias eu o levantarei. Não é um anjo que vai levantar, eu levantarei. Por isso, se o poder vivificador está em nós, na noiva desse dia, é esse poder vivificador que vai trazer os mortos, que vai transformar os nossos corpos, como ele estava em Eliseu, um tipo da noiva. Mas um dia Eliseu havia morrido, muitos anos se passaram, era só ossos, estava em algum lugar, e eles estavam levando um defunto, e o exército veio sobre eles, e eles, para correr, jogaram aquele defunto, mas jogaram no lugar certo, sobre os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que o defunto se levantou, porque ali estava o poder vivificador. O poder vivificador que está em Paulo, está em Irineu, está em todos que partiram. Num desses dias vai levantar eles. E o poder vivificador em nós vai transformar esse corpo abatido para ser como o seu próprio corpo. Irmão, que Deus te abençoe. Enquanto nos pomos de pé para cantar um hino que tem a ver com a redenção. Foi o que Deus tem feito nesse dia. Vamos cantar isso, porque nós podemos cantar um cântico novo. Os selos foram abertos para nós. Quando o selo foi aberto no céu, Apocalipse 5, houve um cântico novo. E agora é hora de nós cantarmos aqui na terra. Por quê? Porque agora o livro está aqui conosco. Esses são os
do servo Davi, justiça reinando outra vez. São dias de grandes colheitas, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, a nuvem já desceu. Declare alto, quando o jubileu de Sião já veio a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Não há Deus como Jeová. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, a nuvem já desceu. Declare alto, quando o jubileu de Sião já veio a salvação. Não há Deus como Jeová, aleluia, Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, a nuvem já desceu. Declare alto, quando o jubileu de Sião já veio a aleluia! O anjo forte já veio, amém? O Filho do Homem envolto numa nuvem já veio para nós, para trazer libertação. E verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está prestes, amém? Nós temos visto esse Jesus palavra, esse Jesus no Filho do Homem, e um dia nós o veremos como Ele é, um Jesus físico, corpóreo, amém? Nos acompanharam irmão Hélio de Florianópolis, Celso e família de Fazenda Rio Grande, Patrícia Bonfim de Toledo, Eliel e Maiara de Toledo, Guiomar e Maria de Guaíra, João, Iraci e Mário de Guaíra, Áureo, Sônia, Mateus, Gabriel e Karen de Guaíra, Sandro de Veracruz do Oeste, Elza Maria de Foz do Iguaçu, Guedes de Cascavel, Eduardo e Terezinha, João, Otília e Fernanda de Ferraz de Vasconcelos, Josias e família de São Paulo, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Edivaldo e família de Itapevi, Valdirene, Débora e Francisco de Porto Feliz, Ronaldo, Luciana, Lúcia e Ana de Cuiabá, Elifas e Mônica de Macaé, Marcos e família e Lídia de Oliveira de Porto Velho. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça agora. Você ouviu a palavra agora. Ela falou no seu coração. Então agora você tem a oportunidade de falar com Ele. Você pode falar com esse Deus que Ele desceu para te elevar. Ele veio à terra para não te condenar. Ele veio para trazer misericórdia para a noiva. O juiz veio para trazer juízo para o mundo. A cabeleira branca foi fotografada, mas é juízo para o mundo, mas é misericórdia para a sua noiva. Há uma mensagem de misericórdia para você. Deus desceu para te elevar ao nível mais alto, para você sair dessa condição que você está, dessa vida mesquinha, dessa vida que você está caindo e levantando todo dia, todo tempo nesse cai e levanta. Deus quer te levar ao nível mais alto, irmão. Deus quer te levar, irmão, ao nível de fé perfeita. Deus quer te levar a ser como a semente real de Abraão. Deus quer te levar a caminhar com Ele a cada dia. Quer te levar a chegar à maturidade. Você não quer ser um cristão maduro nessa era. Você não quer dizer: Senhor, eu quero ser uma semente real de Abraão. Eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero ter o domínio sobre mim mesmo.
Você não quer levantar a sua mão, se arrepender dos seus pecados, dizer: Senhor, eu quero confessar os meus pecados, eu quero pedir misericórdia para a minha vida. Você tem a oportunidade de falar com Ele agora. Chame Jesus em cena na sua vida. Se você está desanimado, você que está ouvindo pela internet, você está desanimado, Jesus Cristo veio à terra no Filho do Homem para te animar. Ele veio com uma palavra em plenitude. Você não quer levantar a sua mão? Você tem uma mensagem poderosa em sua casa. Você leia isso, isso vai mudar a tua vida, irmão. Isso vai fazer de você uma nova criatura. Eu te garanto isso, eu sei que isso tem um poder. Isso muda as nossas vidas. Pai Celestial, algumas mãos estão levantadas, Senhor. Talvez outras não tiveram coragem para levantar. Deus, que Tu tenha misericórdia de cada um de nós. Eu levanto minhas mãos, eu quero ser o melhor cristão, Pai. Eu sei que eu não cheguei onde devo chegar, mas eu quero fazer como Paulo, esquecendo o que para trás fica. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. E eu estou aqui dizendo: Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Teu poder para me mudar, para me fazer caminhar mais perto de Ti. Eu quero ser um crente fiel na Tua palavra. Eu quero uma libertação total na minha vida. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos. Ajuda os que estão desanimados, os que estão estribados em seu próprio entendimento, nas suas razões. Oh Deus, que eles possam deixar as suas razões, que eles possam aceitar a palavra de Deus, que eles possam se arrepender, que eles possam tomar o lugar do Senhor. Alguém que está apostatado, longe, fora do caminho, que ele faça uma decisão por Cristo nessa noite, para tomar o seu lugar aqui nessa igreja e ouvir a palavra de Deus. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, e que a bênção do Senhor seja selada sobre cada vida. E se há algum enfermo agora, Pai, que ele possa crer e colocar a sua mão sobre a enfermidade, e no nome de Jesus Cristo, que o poder de cura possa passar pela audiência agora e confirmar a Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu peço isso, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Até a próxima quarta, se Ele permitir.